Meus queridos, uma boa tarde, dia 28 de junho de 2023, e boa tarde porque são 16 horas e 50 minutos aqui em nossa querida Timbaúba. Um abraço para todos de nossa querida cidade e todos do nosso querido Presbitério Centro do Recife, e nossa Federação de SAFs, nossa querida irmã Vilma, nossa presidente, nossa querida irmã Inês, nossa vice-presidente, a todas as queridas e todos os queridos, o nosso abraço. Hoje uma palavra de consolo, de misericórdia em nossas orações. Lembramos que o Senhor é o Consolador e que o Consolador abençoe grandemente a vida de nossa irmã Carminha, seus filhos, sua família. Derrame sobre todos consolação, graça, misericórdia e amor, que é o que nós mais precisamos na hora quando nós estamos enlutados. Ela perdeu seu querido, ela perdeu, a família perdeu seu cabeça, mas o Senhor estará com eles em todos os momentos. Nós assim, né, temos certeza. E oramos também não só pelos enlutados, que Deus os conforte, como na semana passada, mas oramos também por todos aqueles que estão enfermos, necessitados do socorro de Deus, do cuidado de Deus, que Deus os abençoe, os guarde e proteja. E assim o nosso tema hoje, o nosso assunto hoje é a Trindade. Já na segunda semana que estamos abordando o tema da Trindade, a triunidade de Deus, o Deus triuno, e de uma forma especial estamos abordando hoje o mistério da Trindade ao lado do mistério da salvação. O mistério da Trindade e o mistério da salvação. Que Deus nos ajude e nos abençoe ao abordarmos esse tema, que console os corações, que abençoe, guarde, né, a todos na força do seu poder, que Deus esteja com todos a todo instante, nesse dia frio, né? 26 graus, estava agora há pouco 25 graus, para o Nordeste, né? É frio. E ambiente climatizado que estamos a viver hoje, nessa abençoada tarde que o Senhor nos concede. Vamos começar com a passagem bíblica que eu julgo muito importante a respeito do mistério, né, da salvação. O capítulo 52, vamos começar pelo mistério da salvação e nos encaminharmos ao mistério da Trindade, da triunidade de Deus. Isaías capítulo 52, versículo 10, diz assim: O Senhor desnudará, diz o texto, seu santo braço, à vista, diz o texto, de todas as nações. E diz mais: e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. E todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Isso é um grande mistério. O mistério da salvação. Quando nós nos encaminhamos ao Novo Testamento e nós ouvimos falar de uma forma mais clara sobre o mistério da salvação, que aí está bem claro, mas aqui o Novo Testamento traz luz sobre o ambiente mobiliado com todos os detalhes, mas que está em sombras, que é o Antigo Testamento. Quando você abre, está tudo lá, mas a luz é o Novo Testamento. Quando nós abrimos a primeira carta de Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no 3º capítulo, nós lemos assim no versículo 9, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Para você entender o contexto, vamos contextualizar.
Versículo 8, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Versículo 9, conservando o mistério da fé com, diz o texto, a consciência limpa. Existe um mistério da fé. À medida que nós lemos a palavra do Senhor e lemos a palavra do Senhor no versículo 16, o último versículo da primeira carta de Timóteo, terceiro capítulo, versículo 16, diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi, diz o texto, diz, a palavra, manifestado na carne, diz mais, foi justificado em espírito, diz mais, contemplado por anjos, e conclui o pensamento, pregado entre os gentios, diz mais, crido no mundo, recebido na glória. Esse mistério da salvação, esse mistério da fé, esse mistério que nós devemos conservar em consciência limpa é o nosso próprio Senhor Jesus. Esse mistério do braço de Deus, o braço de salvação de Deus ter sido revelado ao mundo. E como nós acabamos de ler em Isaías, vamos ler novamente, e diz assim: o Senhor desnudará seu santo braço à vista, diz o texto, de todas as nações. E diz mais, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. O Evangelho chegou praticamente já a todos os confins da terra, a todos os continentes, com algumas exceções, muita coisa, muitas pessoas que precisam ouvir, dentre os mais de 8 bilhões de pessoas neste mundo, há muita gente precisando ainda ouvir do amor de Deus. Agora, o Evangelho de fato chegou aos 4 cantos da terra, dos lugares mais conhecidos aos mais ermos, há testemunho do Evangelho já, graças a Deus, e eu sou um daqueles que acredita que tenho visto o que Deus tem feito, e em 2000 anos há lugares que já estão sendo evangelizados novamente. Glória a Deus, e que continue assim, que espalhemos missionários pelos 4 cantos da terra e que todos aqueles possam ouvir. Então, os 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas vivas hoje, são descendentes daqueles bilhões do passado, milhões que a partir da vida deles é que nós temos esse contingente de gente espalhados pelo mundo precisando ouvir o Evangelho. Então vai aqui uma convocação: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ter espírito missionário, mente missionária, vida missionária, não só dos missionários propriamente ditos, mas de toda a igreja, todo o povo de Deus. Eu, vocês, todos nós devemos ter uma vida missionária, ou seja, nós estamos para aqui, a nossa vida, nós nascemos, fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para proclamar a todo mundo as insondáveis riquezas de Cristo, o mistério do Evangelho. E quando você abre a palavra do Senhor, ainda uma última referência, no Novo Testamento, você abre a palavra do Senhor em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 6, no versículo 19, diz assim, para nos entusiasmar em nossa visão missionária: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E ele se apoia em quem para fazer isso? Quando você lê o versículo 18, com toda oração e súplica, orando, diz o texto, em todo tempo, no Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com, diz o texto, toda perseverança
e súplica, diz o texto, por todos os santos. Então, a vida missionária é a vida do crente, deve ser a vida do crente, todo crente é um missionário, todo crente deve ter vida missionária, e vida missionária não é nada mais, nada menos que vida doutrinária, a boa e sã doutrina, levada a todos os corações, em todos os momentos, fazer conscientes que a doutrina de Cristo, o mistério do Evangelho, é presente no mundo e todos precisam conhecer o mistério do Evangelho. Devemos proclamar com intrepidez, com todas as nossas forças, com toda a nossa alegria, o mistério do Evangelho. Viver para divulgar, para propagar, para disseminar, jogar as sementes nos corações, e Deus vai escolher a boa terra, e Deus já escolheu, né, essa boa terra na qual a semente vai ser plantada e vai germinar, vai crescer e frutificar 100 por 1. Então, todos nós chamados pelo mistério do Evangelho, a nós foi revelado os pequeninos de Deus, a grandeza do Senhor. E se estamos falando da grandeza do Senhor, obviamente estamos falando da Trindade. Nós, não sei se vocês viram, né? Mas no Facebook, nosso irmão Júlio Hermes digitalizou, você está dando para ver, esse gráfico aqui está nos originais, e ele digitalizou esse gráfico aqui para os queridos poderem estudar. E eu agradeço muito a Júlio Hermes, Deus te abençoe, a sua esposa, toda a sua família, bênçãos e mais bênçãos do Senhor sobre vocês. E foi um grande serviço a mim, né? Me ajudando a tentar explicar para as pessoas a doutrina da Trindade. Aí a pessoa vai dizer, pastor, o senhor quer explicar o mistério? Bom, aí já começa a complicar. Porque eu não tenho como explicar. Eu tenho, assim como todo teólogo, como todo cristão ortodoxo que crê na palavra, que crê na revelação, eu tenho que pregar a Trindade. Agora, explicar só se eu fosse o próprio Deus. Eu não sou apenas um beneficiário desse mistério do Evangelho que se revela pela Trindade. Enquanto que o mistério do Evangelho, como nós falamos durante as semanas que antecederam esse semanário de oração de hoje, todo o trabalho de Deus de nos regenerar, de nos recriar em Cristo, de nos dar o dom do arrependimento, o dom da fé, e assim, ao mesmo tempo, nos justificar. Ao nos justificar, nos adotar. O mistério lindo do Evangelho, ele tem todas essas partes. Da regeneração, quando Deus nos recria, nos cria de novo na água e no Espírito, e o Espírito Santo é aquele que nos recria, até o momento da glorificação. Esse mistério do Evangelho perpassa também pela nossa obrigação de buscarmos a santidade, a conversão diária, o crescimento na graça e no conhecimento de Deus e a perseverança, consequentemente, que são frutos dessa salvação que aconteceu e aconteceu dessa forma misteriosa, no momento que Deus revela ao mundo o seu braço de salvação, seu poder para nos salvar. E como Deus faz isso, imagine você. Vamos agora imaginar um quarto, uma sala gigantesca, não é? Tremendamente grande, repleta de mobílias lindas, toda mobiliada com toda sorte de coisa bonita, bem feita, do máximo bom gosto. Só tem coisa linda, coisa boa, coisa bem feita, mas os lustres estão apagados. A luz passa pelos vitrais daquela sala belíssima, mas os lustres, os luminares estão apagados. Então, quem olha de dentro da sala ou de fora para dentro da sala só consegue ver, né, sombras daquela belezura toda, daquela
maravilha que está ali. Quem nos explica muito bem isso, aproveitando para fazer, né, uma divulgação da teologia sistemática do John Frame, se você se interessar, a nossa casa editora presbiteriana poderia baixar o preço um pouquinho, né? Para ajudar as pessoas. Eu comprei na época do lançamento em promoção, mas se eu tentasse comprar hoje eu não iria conseguir. Então vai um recado aqui à nossa querida casa editora presbiteriana, baixem o preço, pelo amor de Deus. E o fato é que, mas está aqui a divulgação, a melhor teologia, né, sistemática que existe em português, uma das melhores do mundo, junto com a do Wayne Grudem, que nós sempre trazemos aqui. Eles têm opiniões diferentes, mas que, em minha humilde opinião, se complementam. E eu, como bom presbiteriano, fico sempre com John Frame no final, quando coloco as opiniões de Wayne Grudem com as dele, termino fazendo geralmente uma opção pela opinião do John Frame. Ele tem o triperspectivismo, não sei se consegui pronunciar direito, mas são as 3 perspectivas da revelação de Deus, que tem tudo a ver. Um livrinho recém-lançado pela nossa amada e querida editora Vida Nova, que traz luz sobre a obra do John Frame. Então, seminaristas, colegas pastores e os pastores já velhinhos, como esse que vos fala, se você se interessar em continuar estudando e se você gosta muito de John Frame, como é o meu caso, você pode comprar o livrinho da Vida Nova sobre as perspectivas. Eu acho que agora eu consegui falar finalmente. Então você dá uma olhadinha ali e depois vem para a teologia e vem para aquela coleção maravilhosa, né? A doutrina de Deus, conhecendo a Deus, a palavra, a vida cristã, todos publicados por nossa casa editora presbiteriana. E esse que deveria ser o primeiro a nós lermos, né, publicado pela Vida Nova. Não é merchan, não estou ganhando nada com isso, só estou divulgando o que é bom, na esperança que todos sejam abençoados por essas coisas tão lindas que é a boa e rica teologia que, graças a Deus, nós temos à nossa disposição. Agora, aí você diz assim, pronto, pastor, está enrolando, o senhor não está querendo entrar no mistério. E sim, eu entro nesse mistério com muito respeito. Não só ao humildemente compor esse gráfico, repito, que o nosso irmão Júlio Hermes digitalizou, e aqui eu tento mostrar a pericorese, a circuninserção das pessoas da Trindade, o fato de que Deus é um só ser, tem um só ser, que existem 3 pessoas, tudo aquilo que nós temos visto na igreja e aqui também, e portanto é aquele mistério acima de todos os mistérios que faz com que qualquer mistério, até o da salvação, fique assim, de só menos. Mas voltando para o mistério da salvação e ao mesmo tempo para o mistério da Trindade, imaginou, você está numa sala linda, gigantesca, mobiliada com os mais finos móveis, todos os ricos detalhes para se conhecer a arte mais bela que foi capaz de ser produzida no universo. Essa sala que está com os lustres apagados, tem pouca luz sobre ela, é o Antigo Testamento. Em nossas Bíblias é o Antigo Testamento, essa sala. E foi John Frame que viu isso na obra de B.B. Warfield, a respeito da Trindade, e repassou para nós em suas nas citações, e o livro do teólogo Princeton, o B.B. Warfield, é realmente uma bênção. Quem tiver ele em casa bem velhinho, aproveite. Mas o fato é que nessa sala ricamente mobiliada, nós somos capazes de ver uma outra coisa, mas para ver bem o que tem ali, você precisa da luz, ligar os refletores. E os refletores, eles são justamente o Novo Testamento.
Quando você coloca a luz do Novo Testamento na sala, tudo fica à vista. Você consegue ver todos os detalhes de uma coisa muito especial. No Antigo Testamento está a doutrina da Trindade, mas em sombras. Como o próprio Evangelho está em sombras, ou bem mais revelado do que a doutrina da Trindade. O Evangelho está por toda parte do Antigo Testamento, onde a luz bate, a pouca luz que está naquela sala maravilhosa, você é capaz de ver o Evangelho. Mas a doutrina da Trindade está de uma forma ali que é preciso fazer uma força muito grande para poder ver, cerrar os olhos assim e concentrar a visão. Um dos momentos que a doutrina da Trindade aparece no Antigo Testamento é justamente, que ela também está por todo o Antigo Testamento, um dos momentos é aqui no Isaías 63, que é o texto que nós vamos tentar agora, em alguns minutos, passar para vocês algumas informações. Esse texto vai ser a base da pregação do domingo à noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele também no domingo pela manhã. Essas mensagens, se possível, e provavelmente estarão no Instagram. Eu não controlo o Instagram, nem sei usar, mas acredito que elas ficarão à disposição dos queridos lá no Instagram. E a palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 63, de 1 em diante, diz a palavra: quem é aquele que vem de Edom, diz o texto, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele, diz o texto, quem é aquele que, no mundo de esplendor, avança a passos largos, na grandeza da sua força? Diz o texto, sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. É o Messias, é o ungido, disso ninguém tem dúvida. As dúvidas estariam no fato de ser ele o próprio Deus, o Messias ser divino. Isso há muita... ainda aqueles que não aceitam o Novo Testamento têm sombras ainda na sala e não conseguem ver no Antigo Testamento a verdade que o Apocalipse aqui nos revela, e este é o Senhor Jesus, e continua dizendo, sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar, porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar. Tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? A nova versão internacional traduz como uma pergunta. E essa resposta dessa sombra aqui nós vamos ver lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, quando revela que o Senhor, quando vier defender seu povo, ele vai, de fato, vingar seu povo e vai, de fato, salvar de tanto mal que há nesse mundo. É uma questão escatológica, eu não vou nem lá para o Apocalipse agora, porque só isso já daria um semanário de oração, e só isso já daria uma mensagem. Então vamos ficar por aqui, uma vez que nós identificamos que no Novo Testamento temos a luz que nos mostra que aqui nós temos a pessoa do Filho, o Messias, o Machia divino, o Cristo, o ungido. O texto continua e ainda elucida a resposta ao terceiro versículo: sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas, como diz o Apocalipse, respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Versículo 4: pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Diz o texto, diz a palavra, assombro, e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra, diz o texto, o sangue delas. O dia do juízo
para as nações, sem entrar em detalhes, se você é milenista, pós-milenista, pré-milenista como eu, deixemos os detalhes para outro dia, ou para os seus estudos particulares. Mas fica aqui o fato de que o Senhor, o Messias, o ungido, o Senhor Jesus, está aqui presente, cumprindo seu plano de salvação, que ainda é futuro a sua conclusão, mas nós temos aqui um vislumbre no Antigo Testamento sobre a pessoa do Filho, com o apoio do Pai e do Espírito Santo fazendo essa obra. O texto continua e, a partir do versículo 7, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, diz o texto, sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Diz mais, sem dúvida, eles são, diz o texto, meu povo. Disse ele, diz o texto, são filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Não só Israel, mas nós, Israel espiritual de Deus, somos filhos que não vão trair esse Salvador. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Nosso Senhor passou por tudo isso. E o anjo da sua presença os salvou, provavelmente uma referência a Miguel. E em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Começa a aparecer agora, a surgir a pessoa do Espírito Santo em meio ao mistério da salvação, que pode ser, de fato, entristecido e, portanto, não precisamos argumentar defendendo a doutrina ortodoxa da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa e, como Deus, pode ser, como terceira pessoa da Trindade, pode ser entristecido. Você não entendeu isso? Não é, o senhor está exagerando uma linguagem antropopática e é só uma linguagem. Não, é um fato. O Espírito Santo pode ser entristecido, diz mais o texto, por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Como diz Romanos capítulo 11, nós já tratamos disso em outra semana, Israel passa por um endurecimento, mas os dons são irrevogáveis e todo Israel no final será salvo. E leiam um livro do Franklin Ferreira e vocês vão gostar muito, Por Amor de Sião, ou Por Amor a Sião, agora fugiu da mente, mas o pastor é um dos meus heróis teológicos, né? Franklin Ferreira, não sei se ele é da minha idade ou mais novo do que eu, mas ele é um dos meus heróis teológicos. Diz mais a palavra do Senhor. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Diz o texto, então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está o pastor do seu rebanho? Onde está o pastor do seu rebanho? O texto continua, onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Mais uma vez o Espírito Santo surge aqui, a terceira pessoa da Trindade, e vamos continuar lendo. Que com seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés. O braço, do Senhor que pôs neles o Espírito Santo, pôs em Moisés o Espírito Santo para que ele fizesse seu trabalho. E diz mais o texto, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno. O Espírito Santo dividiu as águas. E o braço de Deus estava ali, o braço de salvação, abrindo essas águas lá no Mar Vermelho. E nós temos ali uma figura linda do Evangelho, da escolha. E o povo escolhido de Deus passa a pés enxutos quando vêm os ímpios. Eles são, todos nós conhecemos a história, basta você ler e verificar. Diz mais o texto, que com o seu
glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno. Moisés sempre vai ser lembrado por ter sido usado por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos continuar lendo o texto com a luz do Novo Testamento. Continua a palavra do Senhor. E os conduziu através das profundezas. São perguntas retóricas, né? Diz mais, como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Passaram. Nós vamos passar também, louvado seja Deus. Continua a palavra do Senhor, versículo 14. Como o gado que desce a planície, diz o texto, foi-lhes dado descanso. E quem deu esse descanso? Conclui o texto, pelo, meu Deus, Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. É quem nos dá o descanso, o conforto, o alento, é por quem nós sobrevivemos. E está aqui a pessoa, já vimos, na pessoa do Mashiach, do Cristo, do Filho de Deus e agora a pessoa do Espírito Santo. E continua a melhorar. Se é que pode ficar melhor, já temos a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Diz mais a palavra do Senhor, foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um renome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, né, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder. Revestiste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Aqui é um grito, precisamos de socorro. Um grande comentarista do livro de Isaías, esse rapaz aqui que também é alguém que tem me ajudado muito, esse senhor aqui com esse comentário maravilhoso, ele diz que Deus contempla, vê a situação do povo e Deus quer intervir a favor desse povo e Deus intervém, Deus mudando, como nós vimos no texto anterior de Isaías, nós vimos o Senhor mostrando seu braço de salvação, intervindo na história. Diz mais a palavra do Senhor. A resposta, 16. Entretanto, tu és o nosso Pai. Que coisa maravilhosa. Tu és o nosso Pai. Surge aqui a pessoa do Pai. Então, vimos a pessoa do Filho. Observamos essa intervenção maravilhosa da pessoa do Espírito Santo e agora estamos vendo a pessoa do Pai. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. O Filho é Redentor, o Espírito Santo é Redentor e, meus queridos, o Pai é Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos, endurece o nosso coração para não termos temor de ti? Por quê, Senhor? Israel aqui clama e essa oração é ouvida e o Senhor intervirá a seu tempo. Como já interviu em nossas vidas, nós que fomos chamados para sermos também filhos de Abraão e compormos a oliveira, sermos oliveira brava, enxertada na única oliveira e sermos de Deus também seu povo, seu Israel espiritual. Continua a palavra do Senhor. Volta, por amor dos teus servos, por amor, diz o texto, das tribos que são, diz a palavra, a tua herança. Por amor das tribos que são a tua herança. Diz mais a palavra do Senhor, diz o texto, diz a palavra, um pouco de tempo, diz a palavra do Senhor, o teu santo, meu Deus, por um pouco de tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar. Agora não possui, Todos nós sabemos ainda. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Está acontecendo agora, nesse instante. Diz o texto, somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste. Eles não foram chamados pelo teu nome. Então quem está ali agora, está ali injustamente. Não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos voltar um pouquinho para a parte que o Pai, a pessoa do Pai surge, versículo 16 e versículo 16,
Entretanto, tu és nosso pai, Abraão não nos conhece, Israel nos ignora, tu, Senhor, és o nosso pai. Você pode aqui aplicar a paternidade de Deus, tanto a Israel quanto a igreja. A oliveira é uma só, os galhos são diferentes, a Israel está afastado por um tempo até a plenitude dos gentios, nós fomos enxertados na oliveira, nós, oliveira brava, e no futuro Deus tem esse plano maravilhoso de salvação e vai completar esse plano e Israel voltará para a sua oliveira de origem, na qual nós já estamos e vamos permanecer nela pela graça e a misericórdia de Deus. Aí você diz assim: pastor, gostei. O texto realmente fala do ungido, do Messias, fala do Espírito Santo, fala do Pai com as luzes do Novo Testamento. Eu sei que fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com as luzes, isso na grande comissão, né? Lá em Mateus, com as luzes segundo aos Coríntios 13:13 ou 13:14, para quem tem a nova versão internacional. Eu sei que recebo a bênção toda vez que o culto termina, né? Na graça do Filho, no amor do Pai, na consolação do Espírito Santo. Tudo bem, pastor, eu aceito a doutrina da Trindade. Mas como esse mistério é um mistério de salvação, muito simples. Se Deus não pactuasse, como nós falamos na semana passada, desde antes da fundação do mundo, a eternidade, ela começa a partir da vontade de Deus, mas Deus é de eternidade em eternidade. Deus não está sujeito à eternidade que Ele cria. Então, desde antes da fundação do mundo, desde antes que esse conceito de algo eterno entre em nossa mente e em nosso coração, o Deus, que em minha humilde opinião é mais que eterno, de eternidade em eternidade eu sou Deus, diz o Senhor, esse Deus pactua de eternidade em eternidade, a eternidade. Esse Deus pactua com os filhos dos homens. Quem é o homem para que dele te lembres? O que, na verdade, quem está errado, né? Meu Deus, que é o homem para que dele te lembres? Já leu no Salmo 8, versículo 4? Leia em casa. Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que dele te lembres? Estou citando de memória. Quem somos nós para que Deus pactue conosco salvação eterna? Grande mistério. Mas como nós conseguimos andar nesse mistério? É simples. Simples, porém muito complicado. Deus é família. Como nós somos capazes de ver, né, nesse gráfico que está à disposição de vocês no Facebook e nos grupos da igreja em formato, não assim o rascunho, mas digitalizado por nosso querido irmão Júlio Hermes, você vai ver que as pessoas, a família, não os indivíduos, mas as pessoas, a família da Trindade. Berkoff é muito feliz a propósito quando diz que não são indivíduos. Deus tem um só ser, que existem três pessoas absolutamente distintas, mas que estão absolutamente coesas, que estão em absoluta comunhão. Não há subordinação entre elas, mas concordância, e a autoridade do Pai é absolutamente aceita pelo Filho, que é igual ao Pai, e pelo Espírito Santo, que é igual ao Filho e ao Pai, e os três pactuam, pois eles são um. É o Deus triuno. Echad no hebraico. Deus é um.
Mas em Deus existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são, sobretudo, a sua essência é amor. O Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito Santo é amor. O Pai é Javé, o Filho é Javé, ou Yavé, e o Espírito Santo é Javé. E esse Deus que é amor em sua essência, que é aquele que será sempre, o eu sou, esse Deus pactua isso como Pai, Filho e Espírito Santo, não misturando as pessoas, para não me tornar um herege modalista, mas simplesmente as expondo que, irmãos, o Pai pactua em amor para o nosso bem, para nos salvar, e assim revela o seu braço de salvação. O Pai por sua caridade, por seu amor. O Filho por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, vem nos socorrer e enfrentar os nossos inimigos, e ao nos socorrer, nos salvar. E o Espírito Santo, mesmo entristecido com muito da nossa incredulidade, ele nos visita e nos transforma, e nos habilita e nos dota da alegria do mistério do Evangelho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distintos, mas um só. Deus intervém em nossas vidas, nos salvando, nos consolando, cuidando de nós e nos convidando para a glorificação, que é o ápice da obra de salvação do Deus triuno, quando nós participaremos perfeita e totalmente dessa comunhão, que nós já estamos nela a partir da eternidade, quando nós ainda não o conhecíamos, nem existíamos. O Senhor já pactuava conosco, já estava num pacto conosco, numa aliança conosco, e à medida que viemos a este mundo, à medida que nascemos, Deus nos faz nascer a primeira vez para nós nascermos de novo. Uma coisa muito interessante, o pastor Joel Big ganhou a sua 10ª netinha. E ele disse uma coisa, eu vi hoje no Facebook, que ela nasceu para nascer de novo. Primeira vez que nós nascemos para nascer de novo, para sermos recriados, para sermos justificados, para em arrependimento e fé em Jesus, nós sermos adotados por Deus, Ele ser nosso Pai, e nosso Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, e o Santo Espírito de Deus, Deus o Espírito Santo, o nosso Consolador. Toda uma obra que é fruto de um pacto, de uma aliança, que é a chave, a Trindade em pacto conosco. Deus pactuando conosco desde antes a eternidade existir. Esse Deus, essa verdade sobre Deus, esse mistério da Trindade e da salvação revelada por Deus a nós é, de fato, a maior alegria, é uma festa, uma dança, essa comunhão na qual nós somos chamados, quando terminarmos essa vida aqui, nós sermos inseridos nesse contexto, nessa pericorese, nessa circuninserção, nós estarmos participando ali com Deus de toda essa comunhão de amor. Há um amor profundo, um amor eterno, um amor perfeito. E eu queria concluir com Jeremias 31:3. O mistério da salvação, o mistério da Trindade. A Trindade, acredito eu, jamais nós vamos compreender, mas vamos usufruir da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como já usufruímos agora, mas só que perfeitamente no futuro. Mas o mistério da salvação, nós vamos ter um entendimento bem melhor, não tem nem comparação, porque além de nós nos sentirmos salvos, além de nós termos certeza da salvação, na glorificação nós vamos ver o significado, o pleroma, a obra completa do Senhor. Nós vamos sentir e desfrutar dessa salvação de forma absoluta, irmãos, e plena, como da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não tem
Não tem passagem que adoce mais meu coração, principalmente quando eu estou em luta, quando estou com alguma dificuldade em minha vida, e que rogo ao Pai, na graça, rogo ao amor do Pai, na graça do Filho, no poder do Espírito Santo, em todos os sentidos em minha vida, da consolação, a comunhão, que Ele adoce minha vida com esse mistério. Jeremias 31, terceiro versículo, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, de longe eu avistei Deus falando a mim. De longe você está vendo a Deus falando a você. E o que Deus está dizendo do coração de Deus, do entendimento de Deus, dos caminhos de Deus, dos pensamentos de Deus para os teus caminhos, pensamentos, transformando tudo em mim e na sua vida. Ele diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Mas Deus não simplesmente nos atrai e nós vamos a Ele, não, Ele vem a nós. Essa é a grande verdade, o grande mistério da salvação. Todas as religiões, o religioso busca a Deus. Na nossa existe a exortação, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas Ele está perto, enquanto Ele está perto. A chave de entendimento disso é muito clara. O cristianismo se diferencia, e o judaísmo também, por ser a matriz de onde nós estamos aqui, de tudo mais que existe em termos de religião, porque são as únicas religiões que revelam o Deus que busca o homem, para salvar o homem, consertar o homem, abençoar o homem, habitar o homem, soerguer o homem caído e os levar às alturas da glorificação em comunhão com Ele, em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comunhão com a Trindade. Deus existe em três pessoas e em consenso de família, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo pactuaram nos salvar. Por isso que salvação não se perde, porque é um pacto de Deus, é uma busca de Deus, é o encontro de Deus conosco. De longe nós estamos vendo Emmanuel caminhar em nossa direção, e à medida que Emmanuel vem no poder do Espírito Santo, no amor do Pai, sua graça inunda nossos corações e nós somos perfeitamente salvos pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo, abençoo vocês e imploro que vocês estudem mais sobre esse assunto, estudem o gráfico. Se quiserem visitar a nossa igreja ou qualquer outra igreja presbiteriana, qualquer outra igreja trinitária, qualquer outra igreja cristã que ensina de fato a Trindade, o Evangelho revelado por ela e a salvação plena e absoluta que o Santíssimo Deus, que é triuno, nos revela em seu ser, por suas pessoas. Se você quiser continuar nesse caminho da fé, uma vez por toda, dada aos santos, como Judas, o bom Judas, o Judas que escreveu a carta de Judas, que está bem pertinho ali do Apocalipse, você pode ver Judas dizendo isso, o bom Judas, não o outro Iscariotes, o bom, que nos diz que a fé foi, de uma vez por toda, entregue aos santos. Que você desfrute dessa fé, deixe Deus inundar você com o mistério da fé, o mistério do Evangelho revelado do coração de Deus, estar no coração de Deus, foi revelado para o teu coração. Deus te abençoe. Um abraço bem forte a todos, nossas orações, nosso carinho, e que o Senhor nos inunde com o seu amor. Então, queridos, até semana que vem, que Deus nos ajude. Amanhã tem culto de reunião de oração com estudo bíblico, antigo culto de doutrina, só mudou o nome, mas a essência, e colocamos a oração, que tudo o crente tem que fazer com oração, inclusive estudar a doutrina.
Então amanhã estaremos dando sequência a esse trabalho, esse culto, não a doutrina, mas ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, vamos continuar estudando esse assunto amanhã, a partir das 19h30 em nossa igreja, domingo pela manhã a partir das 9 horas, depois escola dominical, das 9h40 até 10h15 para as 11h, e à noite, 18h30, vamos continuar a ensinar, se Deus permitir, sua santa palavra. Até lá, meus queridos, Deus os abençoe rica e soberanamente, totalmente. Sejam todos vocês abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe. Amém e amém.